Oi, Oi, tudo bem? tudo? Gente, eu Tudo tô rindo bem? aqui porque a Nina tá na porta gritando igual uma querendo entrar no quarto e não pode. Ah, tá, que bom. Tudo bem, gente? Boa noite, Vivi. Obrigada por aceitar o convite, que Boa conseguiu um noite, é tempinho, uma né, no honra. meio dessa vida enlouquecida que estamos. E aí, tudo bem? Tudo bem, Quer se tudo bem. apresentar pro pessoal? Então, pessoal, me chamo Viviane, né? E sou psicóloga, trabalho com psicologia perinatal também. Então, todo esse ciclo gravídico puerperal, e ainda, né, no pós, assim, questão da maternidade, saúde da mulher. Estou bastante envolvida com essa prática, adoro, né? E gosto muito de trocar com as gurias da Sorella também, Sim. que A tem Vivi trabalha bastante. comigo lá na Sorella. A gente está sempre conversando e trocando informações, né? Porque não basta ser fisioterapeuta, tem que ter um pouquinho de sensibilidade para atender as pessoas, né, Vivi? Com certeza. E E tu o. tens. Ai, muito obrigada. Uhum. Então vamos começar aos pouquinhos. O pessoal vai entrando aos poucos e a gente vai conversando. Deixa de antemão avisado que a live vai ficar gravada para quem não puder ver agora, para poder assistir depois, não se preocupe. Então, Vivi, conta pra gente o que é o Baby Blues. Ou se você quiser falar pra gente primeiro como é que funciona esse período pós-parto, que eu acho que é fundamental para que elas entendam sobre esse assunto. Sim, é verdade. Acho que quando a gente fala assim desse período pós-parto, já está de certa forma conhecido assim o termo, né, a questão do puerpério, né, que é esse período então que se vive no pós-parto e que para a clínica médica, assim, em geral, é algo visto como em torno assim de 40 dias, né, 2 meses, às vezes, mas porque diz respeito a um aspecto um pouco mais físico. Na questão psicológica, a gente entende o puerpério como algo que se estende para até 2 anos, né? Porque o que é considerado? Toda transformação que provoca uma gestação, né? Então, Sim, assim, tem toda a transformação física, fisiológica, que né, tem 9 meses aí, né, de uma evolução, e depois de ocorrido o nascimento da criança, o corpo da mulher, né, a imagem corporal, tudo muda. tudo muda, tudo muda. E a gente fala também, né, Vivi, que não é só a questão dos 2 anos, né? A gente não bota o filho de dentro para dentro de novo, né? Vai ser uma mudança pro resto da vida, né? É uma mudança muito Exatamente, grande na vida da mulher. com toda certeza. A gente estima aí algo em torno de 2 anos, porque na verdade esses 2 anos, se vocês forem pensar assim, numa mudança, né? Tu te mudou de cidade, ó Débora, né? Tu veio Aham. de outro estado, enfim. Até que tu te acomode, né, nesse outro lugar onde tu escolheu para viver, leva em média, gente, em média é média, né? Não é que é aquilo ali pontual, para algumas pessoas menos, para algumas pessoas Sim. talvez um pouquinho mais, mas uma mudança na vida da gente, ela leva em torno de 2 anos para que haja uma adaptação, né? Então, assim, voltar ao que era antes, a gente sabe que nada volta, né? Porque Não. tudo muda, o tempo passa, enfim, o contexto muda. Mas o que a gente está falando aqui é de uma adaptação, então. Essa adaptação que vai ocorrer durante o puerpério para uma mãe que teve um bebê, ela vai se dar em torno desses 2 anos, assim, mais ou menos, né? Para assim, bom, sou mãe, ou sou mãe de duas crianças ao invés É de mais uma ou menos só. a adaptação dela e do bebê, Uhum, porque o bebê também tem que se adaptar. Então, exatamente, é uma. a adaptação dela vai depender da adaptação do bebê. Então, é uma coisa que trabalha em conjunto, que cresce junto, vamos dizer assim. Sabe que eu tenho pensado muito nesse período, assim, não só nesse período, mas principalmente porque é quase que uma dança, né? É um balé,
são corpos ali, são dois corpos, né, o da criança e o da mãe, muitas vezes, que eles precisam estar numa sintonia para que as coisas se desenvolvam o melhor possível, assim, ou dentro de uma harmonia, o que vai se desenvolvendo esse conhecimento, assim, de um com o outro, né? O bebê precisa conhecer a mãe precisa conhecer o bebê. Sim. E claro que não estou excluindo aqui também as outras pessoas, né? Ou vamos considerar essa mãe, assim, a gente está falando aqui da mãe que gestou, né? Acredito, assim, porque estamos falando desse. Ou mesmo uma mãe que adotou, né? Porque também tem uma adaptação muito grande. Também existe essa adaptação também, assim. Ela não teve aquela mudança hormonal e corporal que a mãe que gestou teve, mas ela também precisa dessa adaptação. Então, falando aí dessa questão do puerpério, né? Ele é, então, esse período que envolve essa adaptação do corpo e do nosso emocional para essa mudança aí que ocorre e que é uma mudança bem considerável, né? Bem porque considerável. Como tu disse, assim, o bebê, né, é uma criaturinha ali que chegou, né? Ela não vai deixar de existir, isso não volta, assim, para tu não ter tido essa experiência. Exato. Então... E Vivi, esse negócio da adaptação emocional, né? É uma coisa que foi tanto tempo levada, deixada de lado ou dita como frescura. E hoje em dia é tão importante o processo da emoção, os processos bioquímicos ali do cérebro para entender toda essa situação que está acontecendo, né? E agora que está vindo esse boom do baby blues ou da depressão pós-parto, tem alguma diferença esses dois termos? Tem diferença, e só vou ainda um pouquinho falar sobre esse boom que tu disse, né? E que realmente a gente tem ouvido falar, ou isso tem sido também mais divulgado, mais falado, e talvez até mais sentido, no sentido assim, ó, vamos pensar que as estruturas familiares vêm sofrendo uma alteração importante. Se a gente pensar... Sim. Enfim, na época, talvez, dos nossos pais, né, dos nossos avós, tínhamos configurações familiares maiores, de maior proximidade. Então, assim, talvez uma mãe agora não tenha participado tão de perto de uma maternagem. Né? Como então, era assim, antigamente. Como era antigamente, porque... Era um filho atrás do outro. A minha bisavó teve 21 filhos, Vivi. Então, né? E provavelmente, né, dentro desses 21, os que já estavam, né, um pouquinho maiores, eles foram vivendo essa maternagem da tua avó, acompanhando, tendo aquela noção dentro do mesmo ambiente, assim, de como é que funciona uma criança, ainda que isso também não seja preditivo de saber exatamente como vai ser a sua própria maternagem. Exato. Mas isso a gente não tem quase mais, assim. Às vezes uma recém-mãe, ela é recém-mãe mesmo, assim, porque ela nem conviveu com outra, assim, numa época em que ela já conseguia ter noção, em que ela mais ou menos já sabia que iria ser mãe, né? Ela nem conviveu com uma criança tão de perto, com uma outra mãe. Então, há algum tempo já, nós temos vivido uma romantização muito grande, assim, da maternidade, do que é ter um filho, né? E isso acaba, tanto, assim, aumentando ainda mais essa fantasia de cada pessoa a respeito do que é, como vai ser ter, né, uma criança consigo, quanto também criando uma expectativa cultural do entorno, assim, né? Então, tá aquela acontecendo muito isso, da expectativa, assim, da maternidade ser muito grande, né? Uhum. Da romantização, claro que não dizendo que é uma coisa ruim, não é isso, mas hoje a gente vê muito o lado positivo da maternidade, muito o lado, não é nem negativo, o lado mais difícil dessa maternidade, né? Exatamente.
E aí, só também, ainda antes de responder a tua pergunta, mas já, né, encaminhando, existe hoje em dia, por exemplo, uma ideia também muito cultuada, assim, a respeito do parto, né? Então, assim, a mulher engravida e já, bom, preciso me organizar, me preparar para o parto. E ok, isso tá bem, isso é importante, né? Tá certo, tudo certo, embora também a gente tenha que tomar um certo cuidado com aquela ideia do que é o ideal e o que é possível. Bom, né? De assumir essa realidade, assim, de que talvez eu vá fazer muita preparação e o parto não seja exatamente aquele que eu idealizei, que eu sonhei, que eu imaginei, porque não é controlável, é algo que a gente pode dar umas ajudas e a gente sabe muito bem aí que a físio, por exemplo, é algo que é sensacional. Você falou isso, me veio agora na mente, eu sempre digo para as pacientes, nasce uma grávida, nasce, por exemplo, uma reforma na casa. Elas adoram fazer reforma na época da gestação. Se mudar, né? Aí, mais uma expectativa, a da reforma. E o problema não é só a expectativa, né? Não. É a trabalheira que dá realmente, assim, a ocupação, o quanto mentalmente aquilo te ocupa, porque tem que resolver, tem que comprar o material, tem as pessoas que vão vir, o dia, se tá sol, se tá chuva, se tá não sei o quê, tudo, né? Aí mais um elemento aí para se envolver. Bueno, acontece muito, porque, enfim, na vida isso acontece, assim, quando a gente começa a tomar atitudes, resolver coisas, né, assim, dar seguimento a determinadas coisas, uma coisa vai puxando a outra. Então, mas de fato, é algo que a se analisar muito bem, assim, será que vale mesmo a pena eu me mudar ou eu fazer uma reforma nesse período? Porque é bem desafiador, né, gente? É bem desafiador. E é uma coisa que não depende só da gente. Claro, claro. Né? Então é bem importante refletir aí sobre o momento adequado disso. Então, por todas essas transformações, essas adaptações que a gente está comentando aqui, né, que existem, e eu acho super importante essa transformação na estrutura familiar que vem ocorrendo ao longo das últimas décadas, que às vezes a gente não para, mas antigamente não era assim. Bom, um monte de coisa não era assim antigamente. Né? Então, o contexto mudou, então muitas coisas mudaram. Então, esta adaptação, né, ela está realmente, ela tem elementos para se tornar mais difícil até nos dias atuais, e por isso esse boom do baby blues, né? Porque, de fato, as coisas estão mais... tem mais muito agitadas. mais coisas para se adaptar. Seria mais agitada? Vamos pensar aí nessa época aí, sim, vamos pensar nessa época da tua avó, né, que teve 21, ou tua bisa, não me lembro agora. Minha bisa. Tua bisa. Então, nessa época, provavelmente ela não pensava em mudança, né? Era aquela casa ali, era aquele local. Interior, era aquela cidade pequena. Se tinha que aumentar, tinha espaço no pátio. A vida era aumentar, só aquilo. Né? Era então, um filho que ajudava a cuidar do outro filho e tinha essa rotina. A cobrança cultural não era assim, tinha, né? Não vamos negar as exigências, né? Os valores, as coisas familiares, enfim, que também são importantes. Mas hoje em dia, para além da família, a gente tem, né? O Instagram, a gente tem um mundo de exigências sociais de tudo que é lado. Né, que se tu não te blinda um pouco, tu fica muito à mercê. Eu ia te dizer assim. agora não é só a cobrança de ser mãe, agora é a cobrança de ser mãe, ser dona de casa, trabalhar e ser a super mulher. Nunca tem um equilíbrio. Exato. É o 8 e o 80. E a mulher sendo exigida, assim, com essa ideia da multitarefa, né? Das mulheres que são de ser guerreira, super poderosa, que é um título que muito coloca a mulher mais num papel de ter que dar conta, de ter que ser, do que de fato, assim,
enfim, de apoiar, de acomodar, de auxiliar a mulher, assim, a se sentir bem com as suas imperfeições, assim, porque Exato. somos... Não, e isso interfere diretamente na questão do baby blues, né? Porque o que que acontece? Se a mulher tá no período de baby blues, o que que acontece? Ela vai ser julgada porque ela não tá fazendo nada, ou ela tá se sentindo deprimida, ou ela tá cansada, e ela é julgada sempre. Então, justamente, então a gente estava fazendo essa, né, essa contextualização aí para falar o que é, então, o baby blues, né, e que se fala Uhum. tanto e mais atualmente, que é esse período, então, do pós-parto, né? Geralmente ali entre o terceiro dia até, a gente considera que no máximo 45 dias após o parto é o período em que a gente, né, considera aí que é o baby blues, Desculpa, que quanto é tempo? De 40 até 40 dias? 45. Quarenta e Até cinco. 45 dias, né? Passando disso, se os sintomas uh, uh, persistem e ficam mais severos, então aí sim nós vamos estar falando de uma depressão pós-parto, Sim, tá? é o pós-parto imediato ali, desde o momento que ganhou o bebê Isso, até a questão da quarentena, né? isso, exatamente. Que ele tá totalmente, né, voltado para essa questão da adaptação. Porque é muita mudança, uma mudança assim, a mulher, às vezes, se ela é primigesta, então ela deixou de ser só filha para se tornar também mãe, e isso Uhum. envolve questões bem importantes, significativas no âmbito psíquico, né, que às vezes a gente não tá pensando nisso, não tá se dando conta, ou até mesmo nega, né, mas que sim, ali naquele momento a coisa virou real mesmo e tu vai ter que te haver com essas questões dentro de ti, que às vezes podem estar muito confusas e então podem, né, atrapalhar Uhum. bastante mesmo, e às vezes, bom, é uma questão realmente adaptativa, vai acontecer, é natural, a gente não precisa pensar no baby blues como algo psiquiátrico, né, no sentido de que vá precisar de medicação, ou de um tratamento até psicoterápico. Isso, na verdade, assim, uma psicoterapia, um apoio, se a mulher entender assim que é possível para ela, né, pode ser importante, sim. Mas o baby blues ele diferencia da depressão pós-parto na sua severidade, principalmente porque os sintomas são realmente Entendi. parecidos, assim, uma Sim. tristeza, né, uma labilidade do humor, então essa oscilação, né, se sentir estranha dentro do próprio corpo, porque o corpo está diferente, não sabe nem o que está sentindo, né, as coisas A estão... barriga tá grande, mas não tem mais um bebê ali dentro, já não vê o corpo como era antes. A adaptação de hormônio, né, que teve aquela queda brusca de hormônio, tipo, até os hormônios de bem-estar caíram. Exato, e isso faz muito, encaminha muito para esse sentimento, né? Porque há realmente essa queda e isso é sentido pela mulher. É assim, imagina, né? Sim. A gente tá ali 9 meses com uma criança dentro da barriga se desenvolvendo, aquela conexão, tu começa a sentir, chutar, mexer, parará. Daqui a pouco, e algumas até, né? Vamos pensar aí na questão de, agora posso comer por dois, agora não sei o quê. Mas aquela, até às vezes isso, assim, de, bom, agora eu tenho que controlar, né? Ou tá, tem que continuar cuidando porque tem amamentação, mas tem que amamentar. E também tem essa questão com a amamentação, né? Que algumas mulheres se sentem confortáveis, outras não. Existe também uma questão da mídia de que tem que amamentar, né? E a amamentação é lindo e não tem dor, é tudo maravilhoso, Não é bem assim. uma conexão incrível, né? E que nem sempre a mulher Não, sente isso. sabe que esses dias uma aula, eu tive um professor falou que a gente tem que parar de falar essas coisas que não é normal. Por exemplo, as pessoas adoram falar que é normal amamentar. Sim, é normal amamentar. Mas a gente tem que contar que amamentar pode doer, mas que existem recursos para ajudar na amamentação para não ser tão dolorido. Uhum, Não pode, não ser, que não seja tão doloroso. uhum, E essa questão de não deixar tudo lindo e maravilhoso e dizer que pode doer sim, mas tem ajuda. uhum.
E eu acho que principalmente com relação a essa questão da amamentação, assim, de que, bom, ok, existem estudos e tal, de que é importante, de que é bom tanto para a mãe quanto para a criança, né? Para a mãe, porque tem essa questão da característica de ajudar os órgãos a se organizarem, porque a Retornar. sucção, né? O útero a contrair, ajudar o Também, útero a contrair, voltar para o tamanho dele. É importante para a isso. imunidade da criança. Exatamente. Então, assim, para além dessas, tem outras características, assim, positivas. Porém, né, se sentir na obrigatoriedade de amamentar pode ser muito mais negativo do que todas essas características positivas, né? E isso está atrelado a um baby blues e até uma depressão pós-parto, porque essa exigência, né, e uma mulher que está cansada, porque vem de um período ali todo, né, dos seus órgãos todos sendo comprimidos, né? Fica tudo Agora tá tudo solto. Difícil para dormir depois, no final da gestação, né? Daí depois que tem o bebê também tem uma questão adaptativa ali de organizar, Antes estava mais controlado, assim, né? E a mulherada tem muito uma coisa de controle também. Então, o bebê sai da barriga, bom para controlar, para saber que tá tudo bem. Não é mais como quando estava na barriga, que já tinha algumas ansiedades, mas fora ainda dá mais, às vezes, né? Porque, mas tá lá, vou ter que ir lá olhar, vou ter que ver se chorou, o que será que tá acontecendo. Até que essa conexão, que essa dança, né? Que o passo se acerte, tem que ter muito ensaio, tem muito treino. Então, aquela ideia de instinto materno, de que, não vai ser mãe, né? Quando for o teu filho, tu vai saber exatamente a hora, tu vai saber como fazer, porque é o instinto materno. Não existe, né? É uma ideia vendida também, né? De que existe esse instinto materno. Exato. Porque ele é construído, né? É uma relação que vai ser construída. Algumas coisas o nosso corpo tem essa predisposição, por exemplo, a questão da amamentação, né? Ele vai produzir, existe uma conversa ali, uma comunicação que é biológica, né? Da mãe, do bebê e tal, que pode facilitar isso. Mas isso não significa um instinto, assim, de que relacionado ao amor, que então aquela criança, eu vou enxergar aquela criança, eu vou amar, esse amor vai fazer sair leite, vai fazer não doer, vai fazer Parece um botão que a gente aperta e já vem com tudo pronto. Vai fazer com que eu saiba exatamente, assim, o que quer dizer aquele choro daquele bebê, se é porque é fome, se é frio, se é sono, se é o que é. E não é verdade, a gente tem que fazer. Outro dia eu li sobre um pediatra que escreveu, e antes mesmo tem uma pessoa que eu acompanho, que eu gostei muito da frase que ela colocou, assim, que o bebê vem com bula sim, né? Porque dizem, cadê o manual dessa criança? Cadê a bula? Existe, né? Só que esse pediatra, ele diz assim, a bula tá na conexão, tá no olho, tá em tu dar atenção, olhar para essa criança e aí decodificar essa bula, né? E é isso, é relação, é conexão. E isso depende também de um monte de fatores. Às vezes a criança é um pouco mais chorona ou não, a mãe tem um pouco mais de paciência ou não. Mas aí tem a questão do porquê que é tão chorona. E também vem na questão do dividir afazeres, né? Para também não sobrecarregar tanto a mãe. Isso também é importante nesse momento. Dela aceitar a pedir ajuda, aceitar ter a rede de apoio, aceitar o pai ajudando a cuidar da criança e ela não ter que fazer tudo sozinha. Aí entra naquela ideia também que a gente estava falando agora há pouco, que eu tenho uma coisa assim com a ideia da mulher multifunção, esqueci o termo que está se usando bastante agora, multitarefas, né? Multitarefa. Porque isso acaba, às vezes, dando uma sensação onipotente, assim, de que somos mesmo, conseguimos fazer tudo, dar conta de tudo, a gente faz de tudo, né? E sim, muitas vezes conseguimos fazer muitas coisas, mas é importante a gente se dar conta, sim, de que a gente não consegue fazer tudo, de que não tá tudo na nossa mão, de que a gente precisa de ajuda. Mesmo coisas que a gente conseguiria fazer, é importante que a gente delegue, né? Porque vai nos ajudar, assim, a ter mais energia, a ter mais disposição para fazer determinadas coisas que são necessárias, que sejam priorizadas naquele momento. Dividir tarefa até para dormir, né? Que é fundamental
O sono, ele é um dos fatores também para para ter o baby blues ou a depressão pós-parto. Imagina uma pessoa dias sem dormir. Uhum. Com Não, certeza. A privação do sono, ela ajuda muito, assim, no desenvolvimento desses sentimentos de tristeza. de baixa autoestima, né? Tristeza, esse choro, às vezes tu não sabe, tu tá chorando, tu tá sorrindo, o bebê tá sorrindo, tu tá achando aquilo lindo, tá feliz porque aquilo é algo que tu queria que acontecesse, tá ali na tua frente, mas quando tu vê, tu tá chorando e daí tu já tá num choro meio triste, meio desesperado e não, né? E nem não entendeu sabe como nem é que tu por foi quê. parar naquilo. Como é que tu tá chorando, Não entendeu como é que tu foi parar naquilo. E isso é bastante, assim, acelerado, digamos assim, ou sofre bastante influência dessa privação do sono, né? Quando nasce um bebê, agora a gente está em situação de pandemia, o que também traz outras questões. Mas, por exemplo, nasce um bebê, a tua vida, a tua casa, que era só tua e do teu marido, ela acaba que vira portas abertas, né? Porque, no mínimo, muitas vezes, a maioria, né? Não todas, mas muitas vezes, é mais pelo menos a sogra ou a mãe que estão ali, né, no entorno. Isso pode ser bom, porque pode ajudar, mas também pode, ao mesmo tempo que ajuda, às vezes, ser uma adaptação de novo, assim. As tuas gavetas, que era só tu que abria, as tuas, né, tuas coisas ali que tu dominava, digamos assim, aquele teu território ali, tá sendo... enfim, tem outras pessoas que estão convivendo ali, que estão fazendo as coisas, aquilo é um misto, assim, é uma adaptação. Então não quer nem dizer assim que tu fique, meu Deus, mas agora estão invadindo a minha casa, estão mexendo nas minhas coisas, não é isso. Mas tu não estava acostumada, tu estava acostumada tu aí, teus cachorros, teu marido, não, e era isso. Exatamente, não, agora falando, eu lembrando aqui da minha mãe, que ela disse que quando eu engravidar, quando eu tiver filho, que eu ganhar, eu vou pra casa dela. Daí eu disse, negativo, se tu quiser me ajudar, vai pra minha casa, eu não vou pra tua casa. É hora de ficar na minha. Ela, mas quando eu ganhei você, eu fui pra casa da sua avó. Eu disse, você? Eu não. Isso, né? Então. Tem isso também, tem isso. Tipo, eu falo aqui brincando, ela mas tendo isso faz dito muito sentido. isso, claro, e ela te falar isso antes é uma coisa. Agora, tu viver isso lá na hora que a coisa tá acontecendo, também a gente não sabe como é que tu vai lidar. Agora tu ri. Lá, eu não sei se tu vai rir. Agora eu tô rindo de nervoso, que eu falei pra ela, eu vou ficar doida lá. Então. Mas eu posso precisar. Isso pode acontecer? Claro. Então, assim, depois a gente volta um pouco mais de novo na diferenciação entre baby blues e depressão pós-parto. Mas aproveitando o teu gancho aqui, uma das coisas que a gente pode fazer para evitar ou diminuir a probabilidade do baby blues, ou talvez de encurtar esse baby blues, é isso. É tu conversar. Tu já sabe mais ou menos como é que a tua mãe pensa, como é que ela vai lidar. Vai trabalhando isso aí. Ó, tu vai precisar. Tu vai precisar estar bem firme, né? E mas talvez isso é não muito consiga. importante, da gente já reconhecer como é antes, para moldar as coisas para depois, para não esperar chegar lá e ver o que vai acontecer. Vamos ver qual é que é. E nesse aspecto que eu estava falando, assim, que esse culto ao parto tem feito, muitas vezes, com que as mulheres, assim, eu quero engravidar. Tá, engravidou. Né? E aí, no que conseguiu engravidar, bom, agora eu quero pensar no meu parto. Agora eu vou passar a gestação preparando, organizando para o meu parto. Às vezes, assim, a questão de vai filmar, vai... tudo aquela coisa, né, linda e maravilhosa e que sim, pode acontecer. Mas, às vezes, assim, para por aí. E não se planeja ou se organiza para, por exemplo, esse período. Lá na época da minha mãe, ela se mudou para casa da minha avó. E foi tudo bem. Para ela, era aquilo ali. Ou sei lá se foi tudo bem, né? Sim. Não sei. Foi o que ela disse que precisou acontecer. Foi tudo bem.
Mas então, né? Então se para muito nessa ideia da organização para o parto e não se pensa muito nesse pós. Por isso que me encanta muito essa ideia do pré-natal psicológico, né? Que eu venho Isso. trabalhando, Como é porque que a funciona essa gente. questão? Então, a gente trabalha, né, nesses encontros, que são geralmente, assim, entre 7 encontros, 8 encontros, né? Isso, às vezes, assim, dependendo do grupo ou da individualidade, assim, ali do casal, a gente, se precisa, faz mais algum, enfim. Mas Uhum. dentro dessa média, assim, de encontros, a gente trabalha todas essas questões, né, que permeiam esse ciclo gravídico puerperal, porque isso Sim. vai trazer, assim, a nível mais consciente, né, e tudo, porque que é conduzido por um psicólogo, porque, diferente, né, dos grupos de gestante, enfim, porque o psicólogo, ele vai trabalhar os aspectos subjetivos envolvidos em cada uma dessas questões, e que são importantes para preparar para esse momento, dentro da possibilidade de cada gestante ali, né, porque tem enfim, tem características individuais também, assim, que fazem com que ela esteja mais ou menos preparada para determinado Uhum. assunto, então tu precisa ir sentindo essa possibilidade, essa abertura, né, que ela tem para ir reconhecendo as características, assim, que vão acontecer nesse período, e com a chegada do bebê, durante a gestação, e na questão da conjugalidade, né? Então, assim, tem uma questão também dentro dessas transformações, a imagem corporal, a transformação de filha em mãe, e ainda essa relação entre sexualidade e maternidade, né? Porque tem mudanças hormonais, Mas, tem uma série de questões, assim, que vão interferir, sim, na vida do casal e que precisam ser administradas, né? Então, administrado precisa ser falado antes para elas compreenderem, né? Ser falado com o pai, ser falado com a mãe para entender tudo que está acontecendo ali, né? E não gerar um estresse depois, mais uma preocupação. é. Então, esse ajuste fino que eu costumo dizer, assim, entre a mulher, né, a gestante, e as pessoas que ela convive ou que ela vai conviver mais nesse período, principalmente no início, assim, do pós-parto, ele é fundamental para que ela evite ou minimize sintomas de baby blues. Então, os sintomas de baby blues, tá? Eles vão tá, assim, cerca de 80 até 90% hoje em dia se fala já das mulheres que passam por esse período de uma tristeza, né? De uma, assim, as pessoas chegam, acham, teve um filho, então tem que estar feliz, né? Tem que estar Sim, bem, tem que estar disposto, tem que estar, não pode chorar, não pode estar né, mais tem que estar irritada, 100% bem. tem que estar bem se sentindo plena, né? Tu teve um filho, Exatamente. olha só, e era tudo que tu queria, é tudo que todo mundo quer, tu tem que estar plena. E aí chega lá, essa mulher não está plena, aí começam as cobranças, mas tu não pode estar assim, mas olha só que perfeição, mas olha que bebê lindo, né? A mãe fica invisibilizada e muito cobrada, porque se olha para o bebê, né? Antes olhava para a mãe, a barriga, ai como tu tá linda, que barriga maravilhosa, tu tá plena, tu tá radiante, a tua pele tá bonita, Ninguém chega e pergunta como é que você está se o sentindo. teu cabelo tá lindo, né? Tá tudo lindo assim na gestante, e fica linda mesmo, assim, acho que tem essa questão hormonal que contribui, assim. E no pós-parto, isso, né, tá tudo ali, foi tudo pro bebê, a energia, assim, da mãe toda pro bebê. E ela tá realmente, assim, às vezes bem desgastada, né? E, e então, assim, e ela precisa de atenção, ela precisa de cuidado, ela precisa de carinho, e então ela sente falta disso, né? E aí ela vai Sim. percebendo essa diferença, muito embora às vezes seja muito compreensível para ela. Não, eu entendo Mas isso que vai gerando a questão de ficar mais triste, mais melancólica, mais.
desmotivada, mais com autoestima baixa, que vai gerar a questão do baby blues, então. Exatamente. Seria isso. Isso, exato. Né? Esse choro mais fácil. Porém, isso se diferencia de uma depressão, porque a depressão aí é um transtorno psiquiátrico. Né? O baby blues são características, são sintomas, são traços desse transtorno, né? A depressão é um transtorno psiquiátrico. Então, a gente está falando aí Tem que de uma entrar com mulher... medicação. Sim, a depressão pós-parto, ela exige um tratamento psiquiátrico, né? Que vai precisar, sim, entrar com medicação, porque ela... essa mãe, ela não vai conseguir interagir com esse bebê. Não necessariamente ela vai estar rejeitando o bebê, mas ela pode, sim, rejeitar também. E aí uma diferença que eu acho importante, assim, de que a mulher, ela pode rejeitar o bebê e não estar com depressão. Porque ela pode ser uma mulher que para ela queria muito engravidar, ela queria muito, ou mesmo que não quisesse tanto, ela foi tudo bem até ali, mas ela não quer ser mãe. Ela não quer ter um bebê para cuidar. Ou não nasce uma mãe. É. Tem casos Exatamente, em que a mulher está em depressão, tem casos em que a mulher está em depressão, e não é por isso que ela deixa de amar o seu filho, é uma patologia, é uma doença, é uma questão bioquímica que está acontecendo ali que precisa de medicação. Em resumo, é mais ou menos isso. Mas tem a mãe também que não quer, que não pensa em ser mãe, só teve o status da gravidez, né? Mas não é o que ela quer para a vida dela. Exato. Também pode e ela acontecer. pode rejeitar, pode colocar para adoção, pode... E ela não tá com depressão pós-parto por isso, né? Ela tá... Sim. É bem importante a gente diferenciar, né? Porque tem muitos casos, não é? E teve até uma pergunta que a Tá fez ali, que é bem importante, se todas as mulheres passam por esse baby blues. Não, né? Mas não muitas... necessariamente. Mas a maioria, eu compartilhei hoje, entre 30% e 40% das mulheres na unidade básica da saúde que ganham bebê, elas entram nesse período de baby blues. É um número bem significativo, né? Na verdade, até acredito que esteja subnotificado também, digamos, né? Porque a mulher fica com muita vergonha, né? Porque existe justamente essa cobrança de que ela tem que estar bem. Então, mas às tudo vezes... que é psicológico, tudo que é psiquiátrico, que é tratado com psicólogo, é louco, é mal visto, Ainda bem que as coisas já estão melhorando, né? Uhum. Mas muitos ainda veem isso, porque, por exemplo, hoje na caixinha de pergunta, uma paciente colocou assim, e quando a gente fala do Baby Blues para a rede de apoio, e a rede de apoio diz que é frescura? Uhum. Pode ser um caso de subnotificação também, porque vão falar tanto para ela que é frescura que ela vai... sim, ela não vai se permitir, né? Ela não vai validar aquele sentimento dela. Então, o quanto é importante que ela saiba que isso pode acontecer, porque daí, se acontecer também, ela vai, meu Deus, eu tô sentindo aquilo que falavam, né? E mesmo que ela pense assim, que, não sei se isso vai passar, mas ela tem alguma ideia de que aquilo ocorre, de que aquilo vai passar, né? E também essa precaução, digamos assim, conhecer, saber antes, pode te ajudar, assim, e é importante que tu faça isso, que tu identifique pessoas com as quais tu vai poder falar depois que tu tiver o bebê. E que tu vai poder falar sobre o que tu tá sentindo sem esse julgamento, sem... Porque as pessoas não fazem por mal, mas é que elas não conhecem, né? É o jeito delas de funcionar e às vezes acabam mais atrapalhando. É bem importante, assim, que esse momento do pós-parto, a mulher e a criança, elas estão numa adaptação. Então, muita informação, assim, muito palpite, e às vezes muitos palpites sobre a mesma coisa. Essa criança está com calor, tira a roupa dessa criança. Essa criança está chorando, é de fome. Ela está mamando direito? Então, por mais que a mãe esteja ali tentando, né, organizar essa relação, porque é construída, ela não tem como saber de primeira por que aquele choro, se a criança está com calor, se está com frio, se está com fome, ela vai aprender a fazer essa leitura. Para a gente aprender a fazer essa leitura, a gente precisa de tempo para observar
essa criança. E Em esses síntese, palpites, eles atrapalham. em síntese, é respeitar o nosso tempo, né? Tudo isso, essa É. questão do baby blues é respeitar o nosso tempo. Se a gente se conhece, a gente identifica que a gente não tá legal, a gente espera as coisas se ajustarem, ver como é que tá. Depois, se piorar, a gente procura ajuda, porque tem muitos casos de um baby blues que pode gerar, sim, uma depressão gravíssima depois, né? Sim, aí é a questão assim, bom, o baby blues, né, ali a partir do parto até no máximo os 45 dias. Isso já pode ser diferenciado de uma depressão, no caso assim, de tu ver que esses sintomas, ele mesmo antes dos 45 dias, se ele ainda tá, se ele já é algo muito severo, assim, no sentido daquela mulher não consegue aproveitar de maneira nenhuma o prazer de ter aquela criança ali, né, se dedicar a alimentar essa criança, seja por leite materno, seja por mamadeira, enfim, mas ela não consegue, né? Ela não tem disposição, ela não tem força, não tem energia, não tem vontade, ela só chora, passa muito tempo no quarto. Mesmo antes dos 45 dias, a gente pode já identificar que existe uma depressão, tem que fazer uma avaliação psiquiátrica. Sim, né? então a maneira da gente ajudar essas mães, então, é a rede de apoio aos familiares próximos, observar como tá essa mãe, né? Ou principalmente o pai. Então, tu te informar durante a gestação, saber o que pode acontecer, mais ou menos quais são os sintomas, já te ajuda quando tu chegar lá, mesmo que tu passe por eles, que tu tenha uma noção, assim. A gestação, por isso, hoje em dia já acontece muito, assim, dos pais acompanharem, né, nas consultas, enfim, o parceiro ou alguém parceiro, seja uma a melhor amiga, amiga, a melhor avó, tia, alguém que vai te avó, acompanhar depois, exato. Então, estar junto nesse período, porque vai ouvindo, vai sabendo de quais são as possibilidades, coisas que poderão acontecer. Então, isso ajuda também, porque essas pessoas vão entender que lá no pós-parto, então, assim, ó, o que elas precisam? O que as mães precisam? Qualquer puérpera precisa. Acolhimento. Procura não dar palpite, né? Procura deixar essa mãe se conectar com essa criança. Se houver alguma situação muito extrema, assim, não, essa criança tá muito quente, essa roupa, tá muito... aí até, bom, com jeito, talvez fale, mas procura não dar muito palpite. Deixa essa mãe vivenciar aquela relação ali, ela vai conseguir ir entendendo, assim, o que tá de mais, o que tá de menos, ajustando esse termômetro aí com a criança, né? Os palpites incomodam, atrapalham muito, né? Muita visita, Deixa a mãe se conectar com a criança. Ajuda no entorno. Se for visitar, diga assim, minha filha, vai ali dormir um pouquinho, eu cuido do bebê aqui. Deixa vai depende. Tem mãe até que nem isso quer muito, assim, nem né? Isso tipo, quer. ó, me deixa aqui quieta com o meu bebê. Acho que dá para perguntar, olha, tu queres que eu vá e o que eu posso fazer por ti? Né? Às vezes as mães ficam com vergonha, mas gostariam muito de poder dizer, deixa uma marmita na porta da minha casa só, né? Ou manda uma teleentrega. Manda uma teleentrega, Faz não precisa comida pra vir, mim, não por precisa... favor. Né? Ou vem, faz aqui alguma coisa da casa e tal. Ou mesmo, né, se a mãe pedir, ó, fica com o bebê para eu poder tomar um banho, para eu poder dormir, não sei. Mas é isso que ajuda, né? É a mãe se informar, se permitir falar e se preparar antes para esse momento. E a rede de apoio também, conhecer. Então, a mãe pode também ajudar a rede de apoio. Olha só, manda essa live aqui para a rede de apoio ver, né? Exatamente. Eu vou mandar aqui um videozinho para vocês assistirem, para vocês entenderem, assim, que o palpite vai atrapalhar, né? A ajuda que vocês podem dar é fazendo as coisas de necessidade no entorno. A mãe vai precisar de tempo para se conectar com esse bebê, conhecer ele. E façam o que a mãe, de fato, pedir para que façam. Sabe que, agora, entrando nesse assunto, eu acabei de terminar de ler um livro, eu não me lembro bem o nome dele, mas é esses de romance mesmo. E uma eram 3 mulheres e uma delas teve bebê. E ela entrou característico nessa fase de do baby blues, quer dizer, de chorar, de não aguentar, de achar que ninguém ajuda ela. E aí, ao mesmo tempo que alguém
queria ajudar ela achava que estava querendo dizer que ela é uma má mãe. Assim, bem gritante isso, e tudo que ela esperava é que o marido dela apoiasse ela. E a partir do momento Uhum. que ele apoiou, que ele entendeu o que ela estava passando, ela começou a melhorar. Uhum. Que foi a É um ajuda certa. abraço, É um abraço. é trazer alguma coisa que ela gosta de comer para ela, né? Uhum. Coisas assim, não questionar, não ficar fazendo apontamentos, porque ela tá num momento ali dela. Claro, se tu notar que é algo mais grave, aí sim, aí vai precisar de uma avaliação, né, psiquiátrica, vai precisar que tu sente, que tu conversa, olha, é isso mesmo, eu não quero ser invasivo, mas eu tô te sentindo, queres alguma ajuda, algo que eu possa fazer? Mas é um momento adaptativo, ele não é patológico, tá? O baby blues não é patológico. A depressão Patológico. pós-parto, sim, É uma tá? adaptação. O baby blues é uma adaptação, Sim. ela é esperada, tá? Algumas mães já vão estar talvez mais preparadas e esses sentimentos eles vão acontecer sem que nem ela às vezes perceba muito, mas nesses 80, 90% em que acontece e que é mais característico e tal, e que as pessoas no entorno percebem, se está dentro desse quadro, assim, de que ela, ainda que chore, ainda que esteja mais irritada, né, em alguns momentos, ela consiga aproveitar e ter prazer nos momentos com a criança, ela tá ok, é um momento adaptativo. Sim, olha só, alguém comentou aqui, Uhum. o André, o teu marido, falou Meu irmão, imagina eu talvez. que na primeira consulta, Buriel, desculpa, eu não sei, Ah, meu é irmão. teu irmão? Ah, tá, Uhum. com a pediatra, a mãe e a pediatra começaram a chorar juntas. Nossa, não sabia Aí tu dessa ligou aí. pra tua irmã, socorro, Imagina o socorro! pai, né, no meio da situação aí. E Vivi, assim, a gente não tem muito tempo ainda, mas uma pergunta que é bem importante, Aham. pessoas com tratamento de depressão antes da gestação, que às vezes tem que parar com a medicação, pode entrar nesse período do baby blues, assim, ou na depressão pós-parto depois? Sim, pode sim. Na verdade, assim, alguns estudos mostram assim que mulheres com sintomas depressivos, né, durante ou antes da gestação, elas têm talvez uma probabilidade maior de ter depressão pós-parto. Na verdade, Uhum. uma outra questão importante sobre a depressão pós-parto. Atualmente, tem estudos que mostram que, na verdade, a incidência de depressão pós-parto mesmo, né, fica de 4 a 7%, porque esse percentual de 25% que se detecta de depressão pós-parto tem sido identificado que é uma depressão que já iniciou na gestação. Então, ela Hum. não é pós-parto só, né? Ah, Pós-parto sim. mesmo, Isso é muito interessante. algo que realmente, assim, começou depois do parto, é um valor menor, porque se trata como depressão pós-parto, algo que já, Sim. às vezes, Por começou exemplo, antes. eu ainda não estou tentando engravidar, mas tu sabe, né, Vivi, que eu quero ser mãe no momento, mas eu sou uma pessoa que faz tratamento para depressão. Hoje em dia, cada Uhum, vez eu me conheço mais e tô melhor. E eu acho que isso fará um pouquinho de diferença lá no pós-parto, para que uhum. eu não me entregue à depressão. É que assim, né? A gente está falando nesse caso de uma pessoa que sabe que já teve, ou que tem, ou que está tratando, né, depressão, que está sendo acompanhada, então não vai estar sozinha com os sintomas, Sim, né? Se ocorrer, tu vai estar sendo acompanhado, tu já conhece esse caminho, na verdade, é. né? Tu Mas é tem já uma. difícil, é um caminho Opa! difícil. Eu digo que é Uhum. um caminho difícil, porque até a gente aceitar, se identificar e entender o que está acontecendo é um caminho difícil. É. Difícil mesmo, porque hoje eu falo, eu tenho depressão, eu faço tratamento, tô bem, tô super bem, mas assim, foi agora, com 30 anos na cara. Uhum, uhum, Antes tarde do que mais tarde, mas é é, interessante trazer isso, porque às vezes é deixado de lado, né?
Daí todo mundo acha que depois que engravidar vai ficar tudo bem, talvez Por não. aquela questão da romantização da ideia da Exato. gestação e do nascimento de um bebê, né? Que, nasce um bebê, tudo se resolve. Casamento né? Se organiza, o marido não vai embora. Os antigos que falam, tão brigando porque não tiveram filho ainda, tem que ter filho, tá na hora de ter filho, né? O contrário, né? Na verdade, tu vai ter Pelo um filho, contrário, tu vai ter correr. muito mais coisas para administrar. Existem muitos casos de separação no primeiro ano da criança, porque é um período de muita adaptação. E né? aí é importante o tratamento dos dois. O tratamento não, o acompanhamento dos dois, do cuidado perinatal, que não é só para a mãe, é para o pai também. Isso é muito importante. Exatamente. Para o homem também porque entender. O pai também sofre depressão pós-parto, bem lembrado, tá? Sofre depressão pós-parto. Uhum. Sofre. Eu conheço casos de homem com depressão pós-parto. Isso. Conheço. Porque tem uma adaptação. Uhum. É mais difícil ainda de se tratar. A Thaís respondeu ali, eu fui passando para ver as perguntas, tu foi respondendo tudo ao longo da conversa. E a Thaís falou assim, que eu conheci a Vivi, ela estava mudando de apartamento. E você estava grávida. Sim, viu? É verdade. Grávida sempre acha uma coisa para fazer. Verdade. Olha, a maioria das grávidas que eu conheço, que eu atendo, ou de amigas, enfim, tudo se mudam no período... Das gestantes que eu atendo, Vivi, uma não arrumou obra para fazer. Ela disse não. A única coisa que eu fiz é trocar os móveis do quartinho que vai ser, uma pintadinha e vai ser aquilo ali agora. E e quando elas já estão com 6 meses já e ainda a obra não está pronta, eu disse, Senhor Jesus. Eu me mudei, o Arthur tinha 4 meses. Quando nós compramos o apartamento quando ele tinha 1. Então daí a gente começou com reforma, ele com 1 mês. Sim. Então, né, bem difícil mesmo. Eu tô cuidando aqui as perguntas. Mais alguma coisa que você acha que seja também mais importante ainda falar, porque tudo foi importante? Eu acho, mas eu queria só mais uma coisinha assim, ressaltar, que então o Baby Blues, né, é algo esperado até, porque é uma questão adaptativa, né, mas que tu pode minimizar e fazer com que isso não se torne algo que vá interferir nesse primeiro momento, assim, na relação entre a tua família, tu e teu marido e a tua família, né? Porque esses sintomas podem, sim, não é patológico, mas eles podem atrapalhar um pouco essa conexão com a criança, né? Essa adaptação da casa, assim, com o marido, outros filhos, talvez, familiares. Mas a depressão pós-parto, né, ela é mais grave e ela precisa de tratamento psiquiátrico. Então, esses sintomas vão ser mais... Pensa que a depressão pós-parto, tu realmente, assim, não consegue te oferecer, digamos assim, aquela disposição que um bebê demanda, né? Então, o Baby Blues tu ainda consegue, tu tem momentos, assim, de tristeza, mas tu ainda consegue exercer essa função e tal. A depressão pós-parto já é mais, né? Um quadro bem característico, assim, de... mais grave. Falta de motivação e tudo mais. Isso, e aí algumas questões que são de maior risco para depressão pós-parto, por exemplo, são mulheres que tiveram depressão ou durante a gestação ou em algum momento anterior. Momento da vida. Isso, que tenham algum transtorno afetivo, enfim, né? Mulheres que sofrem muito de TPM, às vezes primigesteras, né? Que tem uma carência social maior. Então, a gente estava falando lá antes, né? Da questão antes da pandemia, a casa virava portas abertas, assim, tinha muito uma coisa de todo mundo querer visitar, né? E visitar já no hospital, e num momento que a mãe e a criança precisam de silêncio, de observação, né? Hoje, com a pandemia, o que acontece é um pouco, às vezes, né? Um inverso, assim, do tipo, não tenho rede de apoio nenhuma. Porque ninguém pode vir, ninguém pode trazer nada, ninguém pode fazer nada, ninguém pode se visitar. Tem conhecidas minhas que teve filho aqui em Porto Alegre e a rede de apoio estava toda lá na cidade que ela mora, da cidade que é de origem dela. E isso também é difícil, isso também gera um baby blues mais
mais Sim, provável, digamos assim. é verdade, né? Ou com mais difícil, assim, de organizar. O que ajuda muito a mulher no baby blues, então, só para, né? Teria muito assunto aí pra gente Sim, várias continuar, lives. mas o que ajuda muito a mulher num baby blues é realmente, assim, esse apoio. E esse apoio, daqui a pouco vai ser em ti, né, Débora? Se tu acompanhou essa gestante durante esse período gravídico, assim, Eu procuro daqui a estar pouco sempre ela se mandando sente sinais assim bem. para as meninas. Eu Daqui a sempre pouco mando ela se para sente elas. bem para te falar alguma coisa. Ai, meu Deus, eu ainda não tô conseguindo olhar e achar meu bebê bonitinho. Eu choro, eu não sei o quê. Daqui a pouco ela se sinta bem para falar para ti, porque ela não sabe que tu não, ela sabe que tu não vai julgar, né? Já se tu fala uma coisa dessas em casa, ai, meu Deus, a mãe não tá gostando da criança, né? Idealizou, porque todos nós idealizamos, tu tá falando aí que tu quer ser mãe. Tu já idealiza, querendo ou não, tu já pensa que filho tu quer ter, que mãe tu quer ser. De Não alguma sei forma, ainda. alguma coisa te ocorre, né? Eu Mesmo que sei que tu eu vou não preste fazer, eu muita fazer atenção. o tratamento não, a psicologia perinatal contigo. Isso é O certo. pré-natal psicológico é Pré-natal bem, psicológico eu vou fazer, não o tenho pré-natal dúvida. psicológico é bem interessante, sabe? É bem válido Sim, porque previne muito assim a ansiedade, o estresse, a questão da conjugalidade, assim, trabalha com questão dos avós, da rede de apoio. É sim. bem De interessante, como assim, lidar com a previne rede de apoio, como como pedir lidar. ajuda para a rede de apoio, como falar Exato. com o marido, olha, isso que você está fazendo não é legal. Como dizer o Como que a gente está sentindo. identificar o que tu tá sentindo, porque às vezes assim, às Exato. vezes tu sabe, outras vezes tu não sabe o que tu tá sentindo, porque tu não consegue Aham. identificar no meio de tanta coisa. Então Sim. acho que é isso, não sei se tu É queria me isso. perguntar alguma A coisa. gente tem mais 3 minutos, mas assim, eu achei ótimo. Não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta para fazer, mas eu acho que a gente foi conversando e foi esclarecendo todas as dúvidas, né? Vivi, quero agradecer de novo a disponibilidade, que eu sei que é árduo. Não, Aí é um prazer estar aqui. É um é um prazer estar aqui. prazer estar sempre junto contigo. Tu sabe que eu gosto mais de você, né? É aquela coisa, a gente não se fala todo dia, mas o carinho já tá aqui no coração. É E que a verdade. gente tá junta para ajudar todo mundo. Se alguém tiver com vergonha de escrever e quiser chamar eu e a Vivi, a gente responde. Fiquem à vontade. E Isso vamos tirar um mesmo. print. Sorriso. Tu faz aí? Aham. Peraí. Calma aí. Aí. Vivi, beijão. Boa noite, Beijo. pessoal. Tchau, tchau. Boa Beijo, noite. tá? Obrigada. Tchau. Opa. Como que